Bom dia a todos, eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que colocamos aqui em nosso canal, se inscreva. Ou se você não quiser escrever, também fique à vontade. O que importa é o conteúdo, o que importa é o que nós comentamos aqui, que é a palavra do Senhor. Hoje o assunto que eu quero falar está muito relacionado. É simples, é fácil de argumentar essa questão porque não há nenhuma base bíblica para isso. Simplesmente é uma confusão de interpretação de texto, isso não quer dizer nada. E o assunto é falando sobre se Adão teve uma primeira mulher, muitos chamam até de Lilith, e dizem que essa mulher foi a primeira e Eva foi a segunda, e há toda aquela babaquice extrema de uma interpretação extremamente fora. O mais herege de todos não acreditaria numa ideia tão absurda e tão fraca como ela é colocada aqui. Uma primeira mulher de Adão e uma segunda mulher de Adão. Tudo ideia sem cabimento. E uma coisa eu quero dizer para você. Se eu quero falar sobre música, à altura eu tenho que entender de música. Eu quero falar sobre artes, sobre pinturas. Eu tenho que ter a formação nessa área. Se eu quiser falar sobre aqueles grandes pintores e tentar entender a arte dele, eu tenho que ter o amor pela arte da pintura, eu tenho que entender a pintura. Então, para falar da palavra do Senhor, tem que amar a palavra de Deus, tem que ter formação para falar da palavra de Deus à altura. Um ímpio que não crê em Deus, um ímpio que não quer nada com Deus, não pode falar da palavra do Senhor à altura, no mesmo nível de um teólogo sério e homem de Deus ou mulher de Deus. Só que infelizmente tem aí uns imbecis que acham que entendem de Bíblia sem nunca ter feito um curso teológico, sem nunca ter tido uma experiência com o Espírito Santo e nem com Deus. Essas pessoas, para mim, são uma piada. Mas a gente vai aqui argumentar o que eles dizem ser, sem sentido, mas eles falam só porque isso aí é o nosso, digamos assim, vou dizer assim, é o nosso passatempo. E a mulher não tem nada para fazer, eu vou comentar sobre isso aqui. Mas que isso aqui não tem nenhum significado, isso aqui não enrola ninguém. Isso aqui não vai virar a cabeça de ninguém que crê na Bíblia e na palavra do Senhor. Mas eu vou ler aqui o que eles colocam, dizem que existe uma primeira mulher de Adão e depois uma segunda mulher de Adão. A primeira mulher de Adão, eles dão até o nome de Lilith, e a segunda é Eva. Isso aí é cansativo, mas vamos lá. Então eles mostram aqui o Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Eles dizem que essa aqui é a primeira mulher de Adão. Olha lá, depois a gente vai ver. E diz, assim, diz a palavra do Senhor dessa maneira: criou Deus, pois homem e a sua imagem, e imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então Gênesis 1, 27 diz que essa daqui é a primeira mulher de Adão, que eles dizem que é Lilith, que por não aceitar ser submissa ao homem e ficar por baixo, ela foi embora, deixou Adão na solidão e foi lá para o mar vermelho, como alguns dizem lá, e se encontrou com os deuses, e depois teve relações, depois se envolveu com os demônios, e aquela palhaçada. Então eles dizem que, baseado em Gênesis 1, versículo 27, essa daqui é a primeira mulher de Adão. Até parece que entende de teologia. Aí depois eles dizem assim: olha, isso aqui é a primeira mulher de Adão, agora a gente vai mostrar para vocês, baseado na Bíblia, uma palhaçada, que é o Gênesis, capítulo 2,
versículo 21 em diante. Edirlei. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Ele trouxe. E disse o homem: esta afinal essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varão, porque do varão foi tomada. E por isso deixa o homem pai e mãe, se unir à sua mulher, e tornarão dois uma só carne. Aqui é a segunda mulher de Adão, porque aquela lá do 1:27 era a primeira mulher. Como ela foi embora, Deus então recomendou e criou uma segunda mulher para Adão. Porque vocês perceberam, Deus criou macho e fêmea. Então aqui Deus fez uma criação. E aqui no 27 está dizendo que Deus, da costela do homem, fez a mulher. Ok. É uma idiotice total. Quando alguém pensa que esses dois textos são situações diferentes, são momentos diferentes. Quem pensa assim não entende nada de Bíblia. Quem acredita que 1:27 foi um acontecimento e no capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 em diante, é um outro acontecimento, não entende nada de Bíblia. Automaticamente deve ser alguma pessoa que quis, de uma certa forma, chamar a atenção. Claro que aqui não são dois eventos diferentes. O que acontece é o seguinte: no versículo 1:27, que é onde Deus criou macho e fêmea, um macho e fêmea, um macho é Adão e a fêmea é Eva. Aí alguém pode estar me perguntando, mas aí, por que apareceu aqui no capítulo 2, no 21, falando que Deus fez o homem aí no pesado sono? É que vocês precisam entender. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles não são situações diferentes. O capítulo 2, ele explica o capítulo 1 com detalhes. Então aqui, quando o capítulo 1:27 fala que Deus criou macho e fêmea, e depois no capítulo 2 diz como isso aconteceu, isso simplesmente é um complemento do capítulo 1. Então aqui não existe dois acontecimentos, não existe uma segunda mulher de Adão, não existe uma primeira e uma segunda, só existe uma única mulher que Deus criou, que foi Eva. Agora, alguém pode dizer, mas só que lá em Isaías apareceu na versão e aparece o nome Lilith. Na realidade ali você pode até ver o nome Lilith lá em Isaías, mas só que lá não é o nome próprio. Se você tiver um pouco de noção de hebraico, você vai ver que lá não é o nome próprio. Se você perceber em outras versões, não vai nem falar o nome Lilith, vai falar às vezes coruja, em alguma coisa relacionada ao noturno, ou uma coisa da noite, relacionada ao mal, e não tem nada a ver com o nome próprio, sendo uma base para dizer que existiu uma primeira mulher que Adão teve, e depois teve uma segunda mulher que é Eva. Isso é tudo pensamento muito fraco. Eu só estou comentando isso aqui, é porque, infelizmente, às vezes pode acontecer de alguém ainda ficar em dúvida, achando que o capítulo 1 e o capítulo 2 são situações diferentes. Não, o capítulo 2, irmão, tudo que está no capítulo 2, ele está explicando o capítulo 1. Tudo que está no capítulo 2, ele é um complemento do capítulo 1. Tem alguns teólogos que até dizem que o capítulo 2 é uma repetição do capítulo 1. Eu já não vou muito por essa ideia. Eu vou pela ideia de que o capítulo 2 é um complemento do capítulo 1. Aquilo que não está em detalhes no capítulo 1, no capítulo 2, estará. Então não existe essa ideia de uma primeira mulher de Adão e uma segunda mulher de Adão. Tudo conversa fiada. O que existe na realidade foi que Deus criou o homem e a mulher de uma forma que a ciência não consegue explicar e nem entender. Então cremos nisso pela fé, e é isso que nós vamos levar para a nossa vida.
isso que está escrito. Então, a mulher de Adão foi Eva, e não existe uma tal de Lilith. Essa é uma ideia extremamente sem sentido e extremamente fraca. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amados.